E ali você já começou a temporada com o Pacho, full time em Curitiba, já, tipo, já... Como que ele te chamou? Como foi feito esse convite aí, a liga de vocês dois? Ah, então, cara, foi muito doido, né? Porque aí era eu e mais um menino que trabalhava com esse nutricionista, o Ney. Aí o Ney falou, ó, vocês dois que eu observei tem muito potencial. Então, agora, como vocês falaram que querem, eu entendo, o Ney na época, eu entendo de nutrição. Não entendo de treino e nem de ergogênico. Daí eu falei, mas eu tenho um cara que eu conheço que vai ajudar vocês. Daí o cara dele falou, ó, é o Fabrício Pacholoc. Aí um dia a gente marcou lá o horário, a gente ficou sentado assim. Daí o Pacho chegou. O Pacho na época já tinha... Ele tinha acabado de competir, então ele estava com 130 e poucos quilos, né? Mas o Pacho chegou a 154 no off, fez um off. Daí o Fabrício, você que é o Wellington, que tá pensando em competir? Falei, sou. Ele é magrinho ali o cara, então beleza. Aí, cara, foi muito legal. Daí ele me pediu, daí eu mandei umas fotos que eu tô de sunga escura e de boné. Se puder pôr agora. Foi as primeiras fotos que eu mandei pro Pacho. Que ele falou, me manda foto na pose. Eu falei, que pose? Eu não sabia nada. Aí, ó. Só jogou isso. Daí isso aí foi um amigo meu que me ajudou. Uhum. Um amigo meu que me ajudou, ó. Então isso aí foi antes de começar a ciclar. Meu primeiro ciclo, né? Então aí eu ainda era natural. Aí ele me mandou as poses e falou, você é formado, né? Falei, sou. Então é o seguinte, já que você é formado, eu não vou te mandar o treino para você fazer. Você vai fazer, tipo assim, segunda-feira, costas. Eu quero que você faça 2 puxadas, uma aberta, uma fechada, 3 remadas. Daí você escolhe. Se quiser fazer cavalinho, fazer remada curvada, fazer serrote. Então, eu vou só passar o básico. Você se vira. Falei, beleza. Aí eu fiz e daí também ele mandou o ciclo, né? O primeiro ciclo. Aí a gente fez... em cima desse físico aí, a gente fez 1 ano de preparação. 1 ano, iniciando daí, 1 ano daí ciclando. Daí bateu 110, né? Aí secou, né, e tal, beleza, para mim estrear em junho, maio ou junho de 2016. Caramba. Maio ou junho. Aí eu estreiei na categoria... Na verdade, olha que doido, eu vou contar aqui rapidinho, aqui, para não se estender. Eu estreiei Era para mim estrear, ou estreantes, porque pela FBB, não sei se vocês lembram, era estreantes, o regional, aí o brasileiro, aí o sul-americano, aí o mundial, aí não sei o que e tal. Aí é o seguinte, aí a gente fez toda a estratégia do físico muito bom. Bati 90 quilos. Daí fiz toda a pintura, mão de tinta. Peguei o número, né? Tava lá no dia. Aí o Pacho falou, ó, eu tenho mais atletas nas categorias de baixo, então preciso que você fique aqui, daqui 10 minutos eu volto. Aí tinha um cara na época, o Juliano Freitas, que era o parceiro de treino do Pacho. Aí ele falou, você não vai aquecer antes de subir? Eu falei, não, o Pacho mandou esperar. Ele falou, não, de boa, vamos dar uma aquecida ali na sala, daí tinha uma salinha com os aparelhos, aí você só aquece tudo, já tá no pump, daí você volta, espera um pouco e sobe. Aí eu fui, cara. E era meu estreante. Eu sempre fui um cara assim, que nem eu falei, eu comecei a estudar um pouco da musculação, não do fisiculturismo. Então eu não sabia nada, irmão. Eu não sabia o que era fazer pose, eu não sabia como funcionava o campeonato, e era meu estreante. Não é hoje que a galera já vai para estreantes, mas o cara já navegou ali um pouco a internet, o cara pesquisa, eu era muito cabação mesmo. Aí, beleza, a gente aquecendo lá, veio o pump, eu falei pra ele, bom, irmão, acho que já deu, né? Senti já as veias e tal, não sei o quê. Aí, quando eu fui pra subir pro campeonato, o pessoal veio e falou, cara, onde você tava? Eu falei, não, tava ali, agora eu vou subir. Ele falou, já era, irmão. Chamaram a categoria. Caraca. Chamaram várias vezes. Aí o árbitro central lá de Curitiba na época era o Pajé, o André Pierin. Aí ele falou, ó, você não foi desclassificado. Você estava no evento, você só não se apresentou. Então eu vou te dar o 4º lugar, que é o último lugar da tua categoria, para você poder ir pro Paranaense. Entendeu? Aí, tipo, cara,
Aí eu fui pra sala antes, daí eu fiquei desesperado, cadê? Daí eu comecei a esmurrar a parede, deu, Pacho, irmão, onde você tava? A gente saiu te procurar, meu Deus do céu. Aí nesse primeiro, estreante você leva todo mundo. Então foi minha mãe, minha sogra, meu sogro, não sei o quê. Aí minha sogra disse que falava bem assim, será que não foi aquele adversário dele? Será que não jogou ele numa sala e trancou? Não sei o quê e tal. Ou Estratégia. ou bateu nele, não sei o que e tal, mas foi isso. Como tinha música ambiente na sala de musculação lá pra fazer, o árbitro chamou e a gente não ouviu, cara. Caramba. Entendeu? Olha que doido, no meu eu estreei antes. Já aconteceu isso com o Guilherme. Já dei uma dessas. Mas foi muito doido, porque o cara que ganhou o overall foi o cara da minha categoria. Caramba. Ele era nutricionista na época. Tinha Deve ser, chance de né? ter ganhado dele? Então, cara, eu acredito que sim. Ou ia ser eu e ele. Depois que eu vi as fotos, tudo, olhando, eu falei, não, eu acho que ele ganharia. Mas eu acho que eu ficaria em segundo na categoria. Ia dar briga entendeu? boa. E daí ele levou o overall. E daí pra você ver, como que eu falo, tudo você aprende. Depois desse dia, cara, eu nunca mais bobeei. No estreantes. Então foi bom que aconteceu no estreantes. Então, negócio de voo, negócio de pintura, sunga, aquecer. Depois disso, eu comecei a estudar específico o fisiculturismo, entendeu? Como que aquece, como que faz isso, como que faz aquilo, para não, tipo, não é que para não depender de ninguém. Cara, porque assim, e vai se acontece alguma coisa, entendeu? O Pacho ou depois chegava lá e falava, irmão, não vou poder ir pro campeonato, aconteceu isso, tô passando mal, algo assim, tipo, você sabe se virar, cara. Então, depois disso, tipo, eu falei, não, vou aprender essa parada aí agora 200%. É bom acontecer as coisas, né? Isso já aconteceu comigo, mano. E cara, quando eu desci do palco, eu falei, caraca, que mancada que eu dei, velho. Aí eu não escutei chamar, foi a mesma fita. Igualzinho, cara, igualzinho. Mas a galera fala que eu dormi, né, mano? É complicado. Mas, cara, quando eu desci, a primeira pessoa que eu encontrei foi a Mari. A Mari falou, Gui, mas aconteceu agora? Eu falei, agora, eu desci do palco agora. Ela, não, fica tranquilo, é melhor ter acontecido agora do que depois. Imagina, você vai pegar um próximo, fazer uma parada, acontece isso. Aí, cara, a primeira pessoa que eu trombei falar isso já deu uma baixada assim. Eu falei, então tá tranquilo. Então. Mas você vê, né? E a primeira pessoa que eu lembro quando eu fui foi esse cara, que eu lembro quem é, mas eu não vou falar aqui, que não é do fisiculturismo. Sim. Mas é um cara da cidade onde eu moro. Eu indo, o cara veio debochando já. Onde você tava? Não, tava aquecendo, agora eu vou subir. Já era, irmão, ele dando risada. Já era. Já chamaram. Caraca. Nossa. Né? Parece que foi de propósito. Caraca, velho. Pô, desse cara é muito bonzinho, né, mano? Se fosse um brother igual eu já tinha saído na mão, já, tá ligado? Mas seu filho da puta tá tirando. Por menos quase me bateu aqui no backstage lá. Cheguei lá no backstage lá pra falar com o cara. Eu falei, pô, mano, e aí, Gui, que você tá bem? Ele, do jeito que ele tava, ele olhou pra minha cara assim, não, botou a coberta. Porra, Nescau. Tá, vai, sei lá, competindo na final. Final não, prévias. Tu e Brandão. Só tu viu que numa movimentação do palco é só tu e ele, irmão. Caralho, tu já, pô, será que eu vou ganhar? Será que ele vai levar? Pô, fica aquela dúvida. Aí tu desce, acabou as prévias, tu, onde que eu errei? Por que tanto confronto? Poderia ser mais unânime. Aí tu senta, aí chega um brother teu. Ô, mano, mas tu tá bem, né? Mas você está bem. Peraí, então eu já perdi? O que tá acontecendo? Ele tá tava ligado? de coberta assim na hora, ele me olhou pra minha cara assim. Olha pra cara dele, eu preocupado, como eu vou tomar no teu cu, velho? Eu peguei e fui dormir, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei malzão. Fui lá pro stand Aí foi chorar pro Renato. Aí o Renato, filho, teu irmão tava chorando. Eu falei, chorando, que você tratou ele mal. Todo mundo de pô, Aí eu falei, mas teu filho é sem noção também, né? Eu falei, ele também não colabora, né, cara? Não ajuda. Porra, não ajuda nada, cara. Como que foi? Aí ele não tava irritado, mas foi uma situação do campeonato. Então, pô, como atleta, a gente sabe como é que é a pressão psicológica. Pô, a você gente se preparou cobrar. pra aquilo, né? A gente treina tantos meses pra naquele dia ser tudo perfeito. Por mais que tenha milhões de imprevistos na preparação, aquele dia tem que ser o mais perfeito possível na medida do possível, né? E, cara, como que foi pra ti você começar a ter esse primeiro contato e já lidar com estresse, e já lidar com um pouco uma parada dessa, como tu, mano, já sair socando tudo e porra, e vai se fuder. O próximo campeonato já foi mais de boa, já deu tudo certo. Eu acho que sempre é assim. Se ganha, a maior parcela é do atleta. Se perde também, a maior parcela é do atleta. Então sempre assim, cara, tem que chamar a responsabilidade pra você. Sim. Tipo, se algo deu errado, alguma coisa e tal, tipo, o maior responsável é o atleta. E nisso, cara, é você... Eu digo assim, depois que
Lá atrás eu já tinha um pouco desse pensamento. Aí depois de tudo que aconteceu na minha vida, de um tempo para cá, esteja sempre preparado para o pior. Não que o pior vai acontecer, mas esteja minimamente preparado. Porque se você não tiver preparado, tipo, ia acontecer, a chance de você, cara, desabar e cair numa ansiedade, numa depressão é grande, cara. Então saiba que é assim, cara, que nada mais... O palco, ele é uma continuação do tipo que nem você falou, a gente se prepara para aquilo, você treina, você faz o off, depois faz o pré-contest, para preparação, às vezes, de um ano ali para 5 minutos, dependendo em cima do palco, se somar tudo, acho que nem dá isso, né? Dependendo, para você ser julgado e tal. Então é tudo muito rápido. Então por isso que eu sempre procurei fazer o mais perfeito possível, me dedicar ao máximo e depois sabendo que o resultado não me pertencia. Tipo, mas você fez tão melhor, às vezes o cara fez um pouco melhor, entendeu? Mas ele ganhou. Ou é muito subjetivo, porque o árbitro, né? Ele olha e fala, não, eu gosto de um pouco mais do volume, não gosto. Eu gosto de mais da linha, eu gosto mais da condição, eu gosto não sei o que e tal. Mas é aquilo. Então sempre vai ter, cara, sempre vai ter. Tipo, tem uma coisa que é assim também, é emoção e razão. Você pode observar. Quando você age pela emoção, a chance de você errar é muito grande. Quando você age pela emoção. Porque você tá, cara, você tá abalado com aquela situação. Então, quando você compete e você acha, pô, coach, não, ó, eu desci ali e me falaram que era meu, que eu não ganhei, não sei o quê, eu não aceito, eu tava melhor, espera, deixa baixar a poeira, amanhã você vê os vídeos de volta, analisa e você vai observar que às vezes você perdeu porque você tinha que perder. Aí, se não, realmente eu estava melhor de frente, mas de costas o cara tinha mais densidade, mais volume, aí você está agindo com a razão, entendeu? Aí é sempre assim, cara, então sempre procure também agir pela razão e não pela emoção. Então você vai pegando uma maturidade assim para resolver as coisas, cara. E dessa época você foi desse campeonato e depois foi paranaense? Aí depois de 2 meses ou menos, acho que no máximo 8 semanas, aí era o paranaense. Aí no Paranaense a gente baixou para 85 quilos, né? Eu fui 90 no Santos, baixou para 85 para tentar ficar mais competitivo. Porque daí o Paranaense já tinha os caras, tipo, bons, assim, nível forte já do Paraná e do Brasil, né? Que ano que era nessa época? 2016. Quem que tava bom nessa época? Que era lá no Paraná? De 90 quilos, pô, tinha o Carlão de Londrina, né? Que trabalhou comigo no meu primeiro patrocinador, né? Tinha esse paranaense, não sei se foi esse paranaense, foi o Vitor Lima. Já? O Vitinho que ganhou tudo, né? Ele ganhou, daí esse paranaense, eu ganhei a categoria 90 quilos. Meu primeiro paranaense eu ganhei 90 quilos. Aí fui disputar o overall, era eu, o Vitor e mais uns caras. Aí o Vitor ganhou o overall. Caramba. Ele ganhou o overall. Aí depois teve o brasileiro em Ribeirão Preto, né? Quem ganhou o overall do bodybuilder foi o Vitor Lima também. Também lá. O Vitor ganhou, se eu não me engano, foi o Vitor. Aí na minha categoria, aí eu voltei para 90 quilos no brasileiro. Minto, mas daí o brasileiro que eu fui, aí eu fiz o Paranaense em 2016, aí saí do Paranaense, ganhei, primeiro Paranaense, fiquei em segundo, aí eu fiz o off e voltei pro Paranaense de 2017. Foi isso, Paranaense 2017 na 90 quilos. Ficou em primeiro. Aí ganhei a categoria e o Vitor ganhou o overall. Aí fui pro brasileiro, final de ano, em Ribeirão Preto. Aí fiquei em quinto. Aí minha categoria tinha 20, fiquei em quinto. Sabe quem ficou em segundo? O Bico. Caramba, o Bicão. Cara. 2017. E quem ganhou a categoria foi o Grilo. Atleta, o Grilo. Das antigas, hein, mano? Foi nesse campeonato que lançou o Japa Morfo. Que daí ele lançou pra mídia, assim, pra todo mundo, né? Esse brasileiro. Então foi um nível muito forte, assim. E depois desses campeonatos, você lembra para quais você foi? Que eu fiz? Com quem você já disputou? Aí 2017 daí saí desse campeonato, fiz mais um off. Aí em 2018 teve se eu não me engano, Muscle Contest Overall, que foi da academia, da Muscle Contest, mas foi da academia Overall. Foi feito, acho que se eu não me engano, pelo Robson lá, não sei.
Aí eu ganhei minha categoria. Daí eu fui nessa categoria por uma estratégia. Vou falar bem a verdade. O físico não ficou tão bom. Ficou bom, mas não era o meu peso. Eu subi acima de 102 quilos. Imagina, em um ano você vai na 90. Aí depois de um ano você sobe acima. Mas é por quê? Porque o Pacho, ele tinha atletas em todas as categorias. E ele já tinha um cara que era de 90 a 100. Sim. Entendeu? Aí ele falou, pô, Nescau, preciso que você vá acima de 102 para mim ficar com um atleta em cada categoria para ficar legal. Por quê? Porque se imagine se cada atleta ganha essa categoria, se enfrenta só os atletas dele no overall. E deu isso, cara, aconteceu. Caramba. Aí eu competi com o Big Mafra, Sei. acima de 102. Aí eu ganhei. Ganhou também. Ganhei, Aí o Pacho teve nesse campeonato, todas as categorias eram atletas dele. Aí quem ganhou a categoria, sabe quem que foi? Quem? O Douglas, o Douglinhas. O Douglinhas. Douglinhas, Mano, parceiraço nosso da 212. Sim. Daí o São Douglinhas pedreira. ganhou. São pedreira, mano. São os moleques foda. Aí o Douglinhas ganhou. Aí depois de 2018, aí acho que 2019 foi o primeiro Rafael Brandão Classic, né? Sim. Aí eu ganhei minha categoria nesse campeonato. Aí 2018? 2019. Ah, tá. 2019 eu ganhei minha categoria. Foi esse campeonato que lançou o Fábio Júnior, Fabinho. Aí o Fabinho ganhou a categoria dele, o Lins ganhou a categoria dele, fomos pro overall. Aí o Thiago ganhou. Aí o Lins ganhou o overall. Caramba, o Thiago ganhou de cima de você. Ganhou lá. Tipo, cara, era tipo... Tava unânime? Não, unânime. Tipo, o Thiago era um monstro, né, cara? É um monstro ainda, mas tipo, naquela época. Aí 2019. Aí beleza. Aí 2019 eu também fui pro... 2019 ou 2020, agora não tenho certeza. Acho que foi 2019 eu também fui pro Mr. Olympia Amador, né? Aí quem ganhou o overall, se eu não me engano, foi o... parceirão também, o Moraes. Felipe Moraes. Eu lembro dele. Caramba. Então, A foi o gente Felipe tava lá. Moraes que ganhou. Claro que tá. 2020? 2000, não sei se foi 2019 ou 2020. 2019, mano. Eu acho que foi 19. Ah, não, 2020 era pandemia já. Então, isso, foi 2019. Foi 19. 18 que foi o Brandão. Aí, daí eu fiquei na categoria, nesse Olímpia Amador, foi o campeonato mais forte que eu disputei como amador, tirando o Arnold, que eu ganhei o Pro, né? Que eu já tinha ganhado o Pro em 2020, mas eu não aceitei. Então foi esse Olímpia Amador, cara. Então, tinha o Moraes, tinha o Horse... Eu lembro. Tinha, cara, todas as o Alf categorias. não Tinha tava? o Alf, cara. cara. Começou a treta, pai. Acho que foi aí mesmo, né? Acho que o Foi Alf aí em mesmo. terceiro, né, mano? O Alf ficou em terceiro ou quarto? Não me O Alf recordo. ficou em terceiro. O Horse segundo, né? Não, acho que quarto. Não, mano. quarto. Acho que foi quarto o Horse em segundo, que ele ainda falou, mano, tu ainda tem mais um cara na tua frente pra falar de, por exemplo. Tu ainda tem um terceiro pra falar, tu quer Quem falar foi de o terceiro segundo, nessa- tá ligado? Quem foi o terceiro nesse dia? Pô, não lembro, mano. O Moraes foi o primeiro, né? Acho que o Moraes primeiro, o Horse segundo. Então, mas o Moraes, acho que eu não sei se ele foi acima de 102. Pô, não lembro. Foi Eu no acho que overall que não. eles brigaram? Ou foi na... Não, mas quem ganhou o overall foi o... Quem ficou em primeiro no overall foi o Moraes, Moraes, né? não foi? Moraes ganhou. O que eu me lembro foi ele. Mano, esse campeonato foi pedreiro. Mas aí na Open ali, eu não sei quem ganhou. Acho que foi o Horse que ganhou, cara, não foi? Ou ficou em segundo. Agora não lembro de... Sei que o Alf chorou depois. Mano. Falou, pô, não sei o quê. E daí depois veio a pandemia, né? Aham. Só que mesmo na pandemia, então, em 2020, aí em 2020 eu disputei o Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Teve campeonato, né, aquele ano. Daí eu ganhei. Aí, era uma semana depois, um mês depois. Agora não lembro se era uma semana depois ou 4 semanas depois, era o Muscle Contest... Brasil. Muscle Contest Rio de Janeiro. Que é o Brasil. Isso, é. Que algumas semanas atrás, daí o Lynch tinha pego, ganhou e pegou o Procard, né? E daí depois teve o do Rio de Janeiro. Aí, cara, daí o patrocinador que eu tava nesse carro, como você foi muito bem nesse, você não tava selecionado para ir pro Rio de Janeiro, você tava selecionado para ir para Brasília. Quem tava selecionado para ir para esse era um outro atleta do time, que também foi. Mas a gente quer que você vá no Rio de Janeiro também. Aí eu cheguei, né? Beleza e tal. Deu, Pacho, cara, essa é a tua oportunidade. Eu falei, Pacho, mas porra, olha o nível dos caras aí, né? Tem uns caras que falam, não, eu sei, mas eu coto você aí pra... Vamos também ter os pés no chão. Você vai, pelo menos a categoria você vai ganhar. Eu acredito muito nisso. Eu falei, não, bora, vamos pra cima. Aí era até 102, né? Que eu disputava.
Aí na minha categoria tinha o Carlão de Londrina e o finado Christian, né? Figueiredo, né? Christian Figueiredo. Isso. Aí, cara, foi muito doido, assim. Porque aquele dia, assim, eu me senti... Cara, eu tava... Sabe o dia que você sente que você tá diferente, cara? Sim. Tipo, que você tá abençoado, assim? Parece que onde eu olhava, eu via Deus, assim, sabe? Eu sentia a presença e eu calmo, cara. Eu tranquilo, tal. Deitei lá, fiquei esperando chegar a categoria. Aí eu falei, Pacho, o que eu como? Ele falou, caramba, irmão, tá muito bom o físico. Irmão, só... Pega uma banana, joga um pouquinho de mel só uma bananinha, um pouquinho de mel, só para essa percepção de estômago muito vazio e tal. Já foi no banheiro? Fui e tal. E fica aí deitado. No ponto. Aí eu lembro que daí eu fui passar só o brilho, aí quem passou o brilho foi o Robson da Overall. Aí ele falou nesse carro, ó, de todos os caras que eu passei o brilho aqui, você tá o mais insano, cara. Capricha lá no palco, não é rasposo, que eu acho que você tem chance, tipo, de ganhar a categoria. Todo mundo me contava no máximo para ganhar a categoria. Aí beleza, mas aí deu certo. A gente já subiu no palco, a categoria 102, e o Tarek me jogou pra ponta. Tipo, fez 2 poses, ele falou, número tal, lado direito, a ponta. Aí eu olhei assim e fiz assim. Aí o Pacho já conversava. Aí o Pacho falou, né, cara, quando acontece esse tipo de situação, quer dizer que você está destoando muito do segundo, do terceiro. Então você já é campeão, e daí você vai ver que os caras vão fazer duelo só entre o segundo e o terceiro, para ver quem que é. Aí beleza. Eu pensei, porra, será que tô tão ruim que já me jogou pra ponta? Aí daí foi isso, cara. Daí ganhei a categoria, aí foi pro overall. Aí no overall eu falei, agora vou brincar aqui, né? Pô, os caras aí acima de 102, gigante, né? O Ala Bonadian, disputou mas comigo overall. O Livinho disputou comigo overall, né? Aí, cara, mas eu ganhei. Eu ganhei, cara. E daí ali, cara, foi tipo uma coisa muito doida, porque eu ganhei, aí ganhei a espada da Muscle Contest. Sabe quando você não acredita, assim? Aí chorei, né, aí depois lá embaixo o Pacho, como é que você tá, irmão? Meu Deus, cara, agora você é pró, não sei o quê. A ficha demorando pra cair, não sei o quê, tal. Aí depois, né, foi feito todo... eu com o Pacho, um projeto, porque eu não tinha condições financeiras de aceitar aquele Procard, né? E se eu aceitasse, era por minha conta em risca, no patrocinador que eu tava. Eu seria o último da lista, digamos. Se tivesse que ter um corte, iriam me cortar. Porque eu iria pra Open. E na Open já tinha os melhores atletas do Brasil estavam na Open, né? Sim. Então daí a gente escolheu não aceitar o Procard e se utilizar de 2021, final de 2020 e 2021 inteiro, para fazer, além do off, fazer competições no amador, para consolidar no amador, entendeu? E daí foi isso, cara. Ganhar vários amadores. Aí eu fiz 2 competições fortes em 2021, 2 ou 3, o Sul Brasileiro lá, fui overall. Aí o Douglas disputou também, o Douglinhas, aí fui overall. O Predador tava lá também. O Predador, o Vitor Porto tava. Uma galera. E hoje em dia os caras pegando pronto. Aí depois eu fui pra Bahia também, né? Daí disputei lá, daí também ganhei o overall e tal. E daí em 2022 chega a probiótica, né? Sim. Aí eu tava no outro patrocinador, meu contrato vencia, final de dezembro de 2021, daí já tinha proposta da probiótica, daí onde que veio, né? Primeiro veio o Pacho, o Zanco, o William, e depois veio eu e tal, mais um pessoal. Pô, que da hora. Ele acho que, pô, foi um divisor de águas pra você também, querendo ou não. Vir pra probiótica, vir pra cá pra São Paulo. Né? Cara, muda tudo, né? Porque até então eu ainda fazia as 2 coisas, né? Dava ali minhas aulas de personal, umas 8 a 12 aulas por dia. E me dedicava ao fisiculturismo, né? Mas era bom que você tinha uma agenda cheia. Oi? Tinha uma agenda boa. Tinha uma agenda boa de personal. Cara, eu às vezes até penso, cara, como é que eu conseguia conciliar tudo? Porque já na época, a partir de 2020, eu já fazia aquele esquema do Pacho de 2 treinos do dia. Caramba. Uhum.
Então tu já fazia Tipo- 2 treinos, dando aula pra galera É, dentro dos aham. anos. Nossa. Não, e aí treinava com o Pacho, né? Não era o Pacho me puxando, a gente treinava junto, a gente era parceiro de treino. Nossa. E o bicho sempre foi monstro, né? Sempre treinando em alto rendimento, né? Couro cominho, cara. Então já, a gente se matava, né, cara? Se matava, tipo, falava como é que fazia, aqueles terra, final do treino de costas, ia progredindo até chegar a 200 quilos, aí fazia até a falha, a lombar, cara, você não conseguia nem ficar de pé. Nossa. Aí, cara, às vezes eu comia numa salinha, tipo um banheirinho, tipo um banheirinho assim, pegava assim a marmita, a refeição. Sabe assim, quando você sente aquele arroz rasgando a garganta, seco? Porque o aluno tava chegando em 5 minutos, eu tinha que dar aula. Caramba. Tipo, às vezes não dava nem tempo de tomar banho, cara. Aí eu pegava, tinha muitas bolsas, deixava as bolsas separadas, a toalha, limpava aqui, pegava o desodorante, Vou dar uma baseadinha trocava a aí. camisa, só pra, pô, senão é uma sacanagem, né, com o aluno, né? O cara... Só pra dar uma tapeada. Só pra pai. dar uma tapeada. E fazia, cara. Por isso que é muito louco, assim, quando observa algumas coisas, que ela fala, se eu ganhasse X mil, não sei o quê, e só pra treinar, comer e dormir, eu já tava no Olímpia. Não tava. Não tá fazendo nem 100, imagina como, né, pai? Não tava porque é isso que a gente observa, né, cara? Porque assim, ó, quando eu conheci o Pacho, aí o Pacho tinha patrocínio, era um patrocínio pequeno, só ali em Curitiba, né? Que ele tinha ali de uma marca. Aí depois, mais uns anos, o Pacho conseguiu um patrocínio nacional. Aí o Pacho sempre, da maneira dele, tipo, pô, irmão, vou conversar lá e tal, né, pra ver sobre você, mas eu era amador ainda. Aí, tipo, às vezes as coisas não davam muito certo. E ele sempre falou, irmão, só trabalhe, só faça. Faça por quê? Porque você tá sendo visto e uma hora os caras vão te ver. Uma hora você vai, entendeu? Só que, tipo, o primeiro patrocínio foi em 2020, né? O primeiro patrocínio foi em 2020. Então, é esse o conselho que eu dou pros caras, entendeu? Vocês têm que fazer na condição que vocês têm, o teu melhor, e se você realmente for bom, tipo, alguém vai te ver. E ainda mais hoje, né, cara, que a internet é bem mais forte. Bem mais ampla, né? Bem mais ampla. Hoje, se o cara tiver o físico e postar os treinos, alguma coisa, fazendo as poses, pô, Sim. Eu vejo uma oportunidade bem grande, né? A molecada hoje mais jovem pode focar em ser influenciador e já conseguir um patrocínio antecipado antes de começar os primeiros passos no palco, né? Então já tem essas vantagens. Pô, o cara não vai precisar dar 12 aulas para daí sim talvez ele ganhar o patrocínio. Então você seguir um caminho diferente, cara. É uma coisa quando foi o Correia, porra, ele foi competir Olímpia, ele tava sem patrocínio. Então olha onde ele teve que chegar, o quanto que ele teve que batalhar para chegar lá e daí sim ter um patrocínio. Então realmente, você sempre está sendo visto. O Jorlan é a mesma coisa, demorou um tempão, patrocínio agora. Uma hora vai vir, querendo ou não, uma hora vem, né?